O áudio tá legal? Não tá dando Áudio. ruído, não? Não. Aqui embaixo, o que tá escrito aqui embaixo? Digite aqui para pesquisar, remover. Olá, gente. Desejar uma boa noite a Eu vou todos. levantar uma vez. Aqui fala é o Douglas Manassés. Nesse momento eu quero agradecer aí a todos que estão participando da nossa live. É a primeira live que nós estamos fazendo entre as comunidades terapêuticas, né? Convidamos agora algumas instituições para participar, instituições que já atuam há muitos anos no Rio de Janeiro, né? E já realizam esse trabalho tão importante de recuperação de dependentes químicos na nossa cidade. E eu gostaria de convidar a todos para estar assistindo, pois nós vamos tratar de alguns assuntos assim muito importantes para a nossa cidade, para as instituições, para as famílias dos dependentes químicos, né? Para familiares dos acolhidos que estão dentro dessas instituições. E se você puder, desde já, compartilhar a nossa live, puder curtir, comentar, tirar dúvida, vai mandando as suas perguntas, o que você deseja saber, e a gente vai interagindo com todos vocês aí, né? Quero desejar uma boa noite a todos os convidados, agradecer aí a presença de todos vocês, um feriado aí à noite, né? Poderiam estar fazendo outras coisas, mas aceitaram esse convite de estar aqui com a gente. Tem aqui a dona Zeneide, tivemos que colocar uma mulher, né, dona Zeneide? Dar uma balanceada na live, né? A dona Zeneide é gestora da comunidade terapêutica. Obrigada. Associação Vencedora a Cada Dia. Também está aqui o pastor Léo, presidente pastor Leonardo Picello, né, da comunidade evangélica Marca de Cristo. E também aqui o Alexandre Duque, da comunidade católica Maranatá. E assim, é muito legal hoje ter vocês aqui e discutir esse assunto tão importante sobre esse universo das comunidades terapêuticas que hoje fazem um trabalho assim de excelência no Rio de Janeiro. O crescimento foi real. Eu, na verdade, eu estou hoje representando a Coordenadoria de Cuidado e Prevenção às Drogas do município do Rio de Janeiro. Há mais de 2 anos já venho à frente desse trabalho, desenvolvendo o trabalho, tentando desenvolver políticas públicas na nossa cidade, né? Em relação à área de álcool e drogas, onde nós estamos trabalhando, procuramos sempre trabalhar em 3 eixos, que é a prevenção, o cuidado e a reinserção social dos dependentes químicos, né, da nossa cidade. E como um dos pilares principais do processo são as comunidades terapêuticas. São instituições que já existem há muitos anos na nossa cidade, que não recebiam nenhum tipo de atenção do poder público, né? Até o momento onde eu assumi as comunidades terapêuticas. Eu venho, para quem não sabe, eu venho dessa linhagem, né? Porque sou um militante na área já de algum tempo, há 22 anos trabalhando na área de dependência química, especificamente dentro das comunidades terapêuticas, e o que me levou a fazer esse trabalho junto às instituições justamente foi a falta de apoio do poder público em relação às comunidades terapêuticas no Rio de Janeiro. Eu percebi que durante a gestão que realizei como fundador e presidente da Instituição Social Manassés no Brasil, eu viajei muitos estados, né? E vi a política de drogas ela avançar em várias cidades. Então, eu percebi que nós, no Rio de Janeiro, ficamos para trás. A dificuldade de conseguir tirar um CNPJ com código de atividade adequado, a dificuldade de tirar um alvará de funcionamento, o registro na vigilância sanitária, licença sanitária, as dificuldades que as instituições tinham de se inscrever nos conselhos municipais para que elas pudessem participar, né,
de editais, de convênios com o poder público, tanto com a prefeitura, com o governo do estado e também com o governo federal, e isso me despertou a realizar um trabalho junto às comunidades terapêuticas. Foi aonde eu conheci, assim, de perto e pessoalmente, porque já ouvia falar do trabalho do Alexandre Duque, do Pastor Léo, da Zeneide e de tantas outras instituições que fazem esse trabalho no nosso país e na nossa cidade e que nunca receberam nenhum tipo de atenção do poder público como recebem hoje desse governo, né? E eu não falo só do governo municipal, eu falo do governo federal, até do governo estadual com a nova subsecretaria, né, que também, graças a Deus, está aí funcionando, e também do Conselho da Coordenadoria de Cuidado e Prevenção às Drogas do município e o Conselho, né? Com isso, nós organizamos toda a parte de política de drogas, que é composta da coordenadoria, do Conselho Municipal Antidrogas, reativizamos um conselho que estava parado há muito tempo, e também do fundo, né? Do fundo, que agora está, inclusive, apto a receber recursos, né? Organizado, que estava desativado há mais de 15 anos, apto a receber recursos de várias esferas, tanto do governo federal, como de empresas privadas. Esse fundo é criado justamente para poder receber recursos em políticas públicas voltadas à atenção de pessoas com dependência química, tanto na prevenção como no tratamento e também na reinserção social. Então, eu fiz um briefing do que é a Coordenadoria de Cuidado e Prevenção às Drogas e o porquê que hoje nós temos as comunidades terapêuticas como um dos pilares principais do nosso trabalho. Porque nós sempre tivemos a saúde mental com os CAPs, né? A saúde com as clínicas da família, com as UPAs, com os hospitais, tratando a área de dependência química também. Tivemos também os CREAS, os CRAS, né, que é os órgãos de assistência social, que também atendem os dependentes químicos do município, e sempre com a linha e muito voltado para a linha de redução de danos, que foi essa política que sempre imperou no nosso país, que há 18 anos vem ditando regras e trabalhando principalmente com essa possibilidade. E como nós acreditamos que o dependente químico, que uma recuperação de um dependente químico, ela é construída através de possibilidades, nós fortalecemos as comunidades terapêuticas para que elas hoje possam ser também mais uma possibilidade de atenção a esse público tão sofrido, principalmente público e população, que é a população em situação de rua, que na maioria das vezes são dependentes químicos, que já passaram por todos os equipamentos, assim, passaram já por muitos equipamentos da prefeitura, por diversos serviços, e acabaram não avançando. E quando chega numa comunidade terapêutica, avança muito, e os senhores são testemunha disso, né? Melhor do que ninguém. Então, eu queria, nesse momento, já que eu me apresentei, gostaria de que cada um se apresentasse, começando pela Zeneide, depois Pastor Léo e Alexandre Duque, apresentando a instituição de vocês, 3 minutinhos para cada um, para logo depois a gente dar a oportunidade para que vocês falem sobre as ações, o que vocês estão fazendo na instituição de vocês, como é que está o trabalho, antes do Covid, agora com o Covid, depois do Covid, como vai ser, quais são as expectativas, né? Então, já sei de algumas, assim, nos bastidores, que a gente, às vezes, interage. O plano que o Alexandre Duque, na Maranatá, ele construiu, que ele vai estar falando aí de atenção ao Covid, fenomenal, mandou uma proposta muito bacana, o pastor Léo também, a Zeneide também, outras instituições que, nesse momento, não estão aqui, que eu também quero parabenizá-las, quero agradecê-las, quero dar as boas-vindas para quem está acompanhando a gente. E é isso aí, gente. Zeneide, vamos lá. Com a senhora agora.
quero agradecer a oportunidade aí de estar podendo participar dessa live. É um momento importante, a gente precisa falar um pouquinho sobre os nossos desafios, sobre os enfrentamentos que a gente tem necessitado, né, passar nesse momento da pandemia. Os desafios são muitos e nós estamos precisando, né, manter as comunidades de portas abertas, com todos os residentes ali sendo assistidos, continuar sendo assistido, né? Então, para a comunidade Vencedora a Cada Dia, né, que a gente denomina VCD, para a comunidade VCD, a gente enfrenta muitos desafios, muitos, mas a gente tem conseguido fazer desse período um período que eles possam continuar sendo atendidos, porque os terapeutas têm mandado as lives, a psicóloga ela está fazendo a parte dela lá também, com videochamada, as famílias estão sendo assistidas também e acompanhando tudo de perto pelas lives, pelas videochamadas. Então, a gente vai se inventando realmente para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. O trabalho não pode parar. Exatamente. Muito bem, dona Zeneide. É um prazer tê-la com a gente nessa live. Uma voz feminina no nosso meio. Isso é importante. Mulheres também, de comunidade terapêutica. O exemplo da senhora, da pastora Cristiane, que está nos acompanhando, da pastora Patrícia, né? Patrícia, que cuida das meninas lá da instituição Por amor. Também manda um forte abraço. Pastor Léo, fala um pouquinho do senhor e da Marca de Cristo. Boa noite, Manassés, boa noite, Alexandre Duque, boa noite, Zeneide, e boa noite a todos os nossos ouvintes, participantes, todos aqueles que estão aí sintonizados, ligados, plugados aqui nessa live. O pessoal da Marca de Cristo está entrando aqui, Manassés. Estou vendo o galera aí, pastor. A pastora Cláudia, pastor Sidival, pessoas lá do Sul Fluminense, gente da minha família, ó, gente que trabalha na nossa equipe de trabalho. Bem, Manassés, tem sido realmente um desafio, porque enfrentar a nossa árdua missão de salvar vidas, de ressocializar pessoas que a sociedade tem como lixo, né? É o lixo, a escória da sociedade, já é um desafio normal, presente em nossas vidas, nós, gestores de comunidades terapêuticas. E agora, com Covid-19, isso se amplia, Manassés. A gente precisa desta sintonia. Sou muito grato a Deus pela sua atuação na coordenadoria de prevenção e cuidados de políticas públicas sobre drogas. O trabalho que tem sido realizado pelo Senapred, pelo nosso querido doutor Quirino, que tem feito um trabalho extraordinário, que, junto com o Ministério da Cidadania, elaborou uma cartilha de prevenção, de cuidados, de boas práticas para as CTs nesse período de pandemia. Isso nos ajudou muito e acabou sendo uma ótima oportunidade de colocar, de implantar novas ideias e de conseguir, né, superar mais esse desafio. Eu digo mais esse desafio, volto a dizer, e eu tenho certeza que isso é unânime, né, tanto para você que tem sido militante nessa causa há tantos anos, né, sua experiência também como gestor de comunidade terapêutica durante longos anos, hoje, né, num cargo público, né, afastado dessa função, mas você carrega isso na veia, né, com esse sentimento, essa paixão que te impulsiona, junto com os meus amigos que estão aqui compartilhando, né, essa extraordinária live, e os nossos gestores e amigos
que estão sintonizados, que estão plugados com a gente. Todo mundo sabe que nós já enfrentamos diariamente nossos desafios. Estamos aprendendo e melhorando com esses novos desafios em tempo de Covid. Estou muito feliz por estar aqui compartilhando essa tela. Só com fera, hein? Só com fera aqui. Você viu? No bate-papo, eu falei assim, poxa, cara, Zeneide. Fico feliz você ter convidado ela. Muito bom. Esse time... não dá para convidar todo mundo, porque senão a live fica muito extensa, né? Obrigada, Muita pastor. gente acaba, às vezes, a gente não conseguindo focar nos assuntos principais, assim. E eu pretendo fazer várias lives agora com outras instituições, né? Até mesmo para a gente saber do dia a dia delas e compartilhar com a sociedade, né? O que acontece numa comunidade terapêutica, um universo que antes da coordenadoria era um universo quietinho, né? Um universo ali paradinho, que as pessoas às vezes desconheciam os trabalhos, né? E depois, assim, da coordenadoria, graças a um personagem, antes de passar para o Duque aqui, graças à equipe que Deus colocou na nossa mão, e um personagem que hoje não está no nosso meio, que faz muita falta, né? Mas que foi, assim, propulsor, e o cara que levava a gente, que todo jeitinho dele, aquele carisma, aquela paciência, aquele carinho, ele contagiou todos nós, né? E assim, era o cara que assim, eu tenho muito orgulho, é emocionante falar, que é um cara que faz muita falta para todos nós, que é o Márcio Marins, né? Que hoje não está no nosso meio, coube a Deus fazer a sua vontade, né? E eu tenho certeza que hoje ele está num lugarzinho guardado aí, esperando a volta do nosso Senhor Jesus, e cremos nisso. E um dia nós vamos nos encontrar, e eu acho que a gente vai ter que fazer alguns estatutos lá no céu, fazer alguns PJ lá no céu. Eu acho que vai ter alguma coisa, pelo menos uma federaçãozinha, eu acho que vai rolar lá no céu, né? Lembrando com muita alegria do nosso irmão, do Márcio Marins, uma pessoa que nós amamos, vivemos, presenciamos, tivemos o privilégio nessa vida de conhecer pessoas como ele, com alma como a dele. Só quem conheceu sabe que era uma pessoa diferenciada, né? É isso aí, gente. Alexandre Duque, desculpa, se deixar eu falar, eu sou meio político, então eu falo pra caramba, cara. Desculpa aí. Nada, primeiro, saudar a todos vocês, né? Manassés, é um prazer, parabéns por essa iniciativa. Zeneide, uma boa noite. Meu amigo Pastor Léo, uma boa noite. E a todos que acompanham essa live, essa grande oportunidade, né, de podermos estar apresentando nossas instituições. Eu sou Alexandre Duque, sou aqui representante hoje da Comunidade Católica Maranatá, a qual nós temos a grande honra e alegria de ter como fundador o Sr. Martins, e que hoje eu represento ele aqui. Colaboradores que poderiam estar aqui falando, né, tantos técnicos, tantas pessoas importantes na instituição, mas que hoje eu estou aqui representando, né? E partilhando esse momento difícil de manter a instituição, com a pandemia e as dificuldades todas, mas também é um momento de agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer o empenho, o trabalho do Manassés, que tanto tem abrilhantado aí com iniciativas maravilhosas. E é isso que nós temos para hoje, né? Hoje promete. É verdade, hoje promete. Que legal, gente. Eu acho que depois que todos se apresentaram nesse momento, eu acho que é interessante a gente falar aí um pouquinho do trabalho de cada um, né? A gente tem algumas perguntas aqui, eu ainda estou me acostumando com esse processo aqui, que não é uma coisa muito fácil. Tecnologia é bom para os jovens, né, que estão acostumados aí a WhatsApp, a computador. Meu filho chega aqui, coloca várias coisas aqui, várias telas ao mesmo tempo, faz e acontece. Enfim, eu queria que a Zeneide iniciasse falando um pouquinho do trabalho dela lá, como está sendo realizado
os serviços e a atenção aos acolhidos. Eneide, a pergunta é, você parou de atender, parou de acolher? Como é que está a instituição? Como é que estão os acolhidos? Quais as precauções que vocês estão fazendo em relação ao Covid? Como é que está o trabalho de vocês lá? Fala um pouquinho para nós. Então, pessoal, a comunidade, a Associação Vencedor Cada Dia, ela não parou. Nós mudamos, né, segundo o pastor Léo colocou aí, muito bem colocado a questão do protocolo. Nós instituímos um protocolo de acordo com a vigilância sanitária, as orientações da Secretaria de Saúde, né, e de acordo aqui com a cartilha que a gente recebeu, né, do Dr. Quirino, nós criamos ali um protocolo para atender. Nós não deixamos de acolher, a gente só criou o protocolo para que a gente pudesse atender e continuar acolhendo. Nós tivemos o apoio, né, da coordenadoria e junto às clínicas de saúde, vacinamos todos os nossos residentes com a vacina de gripe, criamos métodos para que a gente pudesse fazer uma alimentação especial, para que eles ficassem melhor imunizados, tá? Para a gente poder mantê-los mais seguros dentro da casa. As famílias, elas não podem visitar até hoje, ainda não pode fazer as visitas, daí a gente criou as lives ou as chamadas de vídeos, para que eles pudessem falar com os familiares. Então, tem um dia na semana que os residentes conversam com as famílias por telefone e videochamada, né, porque a gente não tem a visita. E também, a gente, quando vai acolher, a gente, para cumprir o protocolo, a gente precisa saber se a família não teve, se ele não teve o contato, né, com alguém com Covid, ou se ele não tem alguma situação de aparente, um resfriado, algum sintoma. Reservamos um quarto para o que a gente colocou de isolamento. Quando a gente acolhe, ele fica naquele isolamento lá, conforme a orientação, pelos 14 dias. Né? Não manifestando nada, né? Ele fica ali no isolamento, com todas as orientações que a gente recebeu da Secretaria de Saúde. Né? Ele tem as vasilhas separadas, o quarto vai estar lá separado, e depois dos 14 dias, ele passa o que a gente fez? Daí a gente está recebendo também acolhendo de 2 em 2, dentro das orientações, tá? E a gente vem acolhendo. Diminuiu, claro, né, normal, porque a gente vai ter que cumprir protocolo, mas, graças a Deus, até hoje, a casa não teve ninguém, nem resfriado. Nem resfriado até hoje. Graças a Deus, nós estamos lá, todo mundo. As terapias têm acontecido todos os dias. As terapias estão acontecendo todos os dias, com máscara, com álcool gel, com a proteção. O terapeuta chega, nós instalamos uma pia fora na entrada, ali naquele espaço. O Douglas conhece lá, sabe como é que é. Ali naquele espaço da entrada, nós instalamos uma pia para lavar as mãos e a gente põe o pano com água sanitária para quando o terapeuta chega. E aí, a gente está só com 3 terapeutas no momento, que são os que têm carro, não precisa pegar a condução. E isso também a gente avaliou. Né? E a psicóloga está atendendo por videochamada, e aí, no momento da chamada, eles ficam numa sala separada para ela atender só individualmente, cada um. Né?
São muitos os desafios, principalmente financeiro, a gente vive de doação, e financeiramente a gente perdeu alguns doadores, né? Mas Deus, ele é maravilhoso, ele tem suprido as nossas necessidades. Nós também tivemos aquele apoio aí da Prefeitura do Rio, com os alimentos, a Secretaria da Educação. Foi espetacular, foi um agir de Deus mesmo para a gente, porque a gente ainda tem doações, ainda daquelas doações que ajudou assim demais a gente. E isso, a gente, financeiramente, a gente paga aluguel, a gente paga toda a despesa fixa da casa, mas graças a Deus, apesar de algumas perdas, Deus tem suprido. A gente, com muita dificuldade, mas a gente tem continuado lá e a gente espera poder, daqui a pouco, saindo dessa pandemia, que a gente não sabe ainda quando que sai, né? Mas a gente pretende dar continuidade ao trabalho, conforme Deus vá nos orientando e vá nos dando sabedoria para manter as atividades, né? Tá certo. O Douglas falou, eu aprendi muito com o Márcio Marins. Ele realmente ele foi um grande professor, e na relação da casa, né, não só com a papelada, né, mas o Márcio, ele era um grande professor. E eu aprendi com o Márcio uma coisa muito legal, que a gente precisa ser perseverante. Eu vi no Márcio muita perseverança. E isso a gente tenta hoje pôr em prática, essa perseverança que ele nos ensinou. Isso é muito bom. Então, assim, a casa antes da coordenadoria, eu gostaria de falar muito sobre essa questão. Hoje nós estamos falando da pandemia, mas é muito bom lembrar que eu não tenho muito tempo, como vocês aí, de carreira, nas comunidades terapêuticas, mas me lembro muito bem que no meu curto tempo de comunidade terapêutica, era muito complicado se falar de comunidade terapêutica ou de casa de recuperação, né? Como era intitulado, né? E hoje, por mais dificuldades que a gente encontre, a gente vivendo uma crise econômica por conta de uma pandemia, a gente tem recebido apoio de alguns órgãos e instituições governamentais, né, que é direcionado pela Coordenadoria de Antidroga do Rio de Janeiro. Eles têm nos possibilitado pensar ou ter expectativas para que a gente possa continuar o trabalho das comunidades terapêuticas. Muito bom, Zeneide. Uma outra questão que eu gostaria de colocar ainda é que a questão da ressocialização, tá? A questão da ressocialização, porque a gente teve 3 rapazes que saiu agora, né, com muita dificuldade, mas o tempo completou, eles tinham completado um curso e, graças a Deus, a área era uma área que favorece, porque é mercado, é restaurante, e aí um está trabalhando com um restaurante não self-service, é delivery, né? E aí ele trabalhava com cozinha e tudo, e está trabalhando. Em plena pandemia, a gente está muito feliz por isso, porque em plena pandemia ele está trabalhando. E um outro trabalha com uma construção civil, mas que também conseguiu um emprego e está trabalhando numa área que ele já estava pronto, já tinha feito curso profissionalizante e agora saiu e está trabalhando, está tocando a vida dele. Isso dá também muita energia para a gente continuar acolhendo e fazendo com que essas pessoas entendam que eles conseguem viver sem droga. Vou fazer uma pergunta para você, Zeneide. Você tem capacidade para quantos acolhidos na sua instituição?
Zeneide, Então, conseguiu Douglas, ouvir? a gente tem capacidade para acolher 25. 25 pessoas. Ouvi, a gente tem capacidade para acolher 25. Ok. No momento, eu só estou com 14. E assim, a gente atende até 20, porque meu grupo, minha equipe de trabalho, ela não é muito grande, né? E aí, eu sou um pouco exigente também, né? E aí a gente não dá conta muito, assim. Quando a casa está com 25, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas a gente também está com um grupo de estagiária de serviço social, eu posso pegar 3 estagiárias, e aí eu estou aprimorando isso para que a gente possa realmente ficar com as 25. Bacana. Bacana. Muito bom, Zeneide. Muito bom, muito bom. Eu gostaria só de, no meio da sua fala, apareceu uma pergunta aqui, que foi do Alexandre Magesse. Ele pergunta o seguinte, vou até colocar em destaque aqui, tem alguma previsão para o retorno das visitas familiares? Quem quer responder isso aí? Eu posso. Por favor. Posso responder. Por favor. Então, respondendo à pergunta do Vinícius Magés, nós estamos seguindo o protocolo da Senapred, é o protocolo 340 e o 69, agora de 2020. E os protocolos eles estabelecem ali algumas regras, né? Entre elas esse isolamento aí, esse contato externo com a família. Mas eu tenho certeza que assim que as coisas começarem a ficar menos perigosas de contágio, a Senapred com certeza deve publicar uma nova portaria, e aí sim a gente vai seguir essa portaria para ter todo o cuidado, né, de aproximar novamente, tendo em vista que não existe vacina ainda, né? E é iminente a possibilidade de contágio. Então, vamos seguir na nova portaria, se Deus quiser, a Senapred está atenta a isso, né? Vai nos orientar, e aí sim, né, a gente vai possibilitar aí esse regresso das visitas, né, e abrir as portas novamente. Eu posso falar, Duque? Sim, pode falar. Aí. Sim. Interessante que o protocolo, né, Duque, o 320, ele não proíbe a visita. Há uma recomendação. E quando há uma recomendação e não uma proibição, mas há um senso lógico e comum de que esse é um momento de afastamento, de isolamento social. Mas isso demonstra, Duque, Zeneide, Manassés, o quanto é difícil tratar pessoas. A gente, desde o início dos anos 2000, 2002, começou aquele movimento, né, contra o chamado sistema manicomial. E sim, de 2002 a 2014 foram fechadas, aí, em 12 anos, cerca de 25 mil vagas de leitos para pessoas dentro da questão de saúde mental, os casos psiquiátricos e de dependência química. E a partir daí a gente passou a ter essa problemática toda, né? As comunidades terapêuticas começaram a ser vistas com um olhar muito preconceituoso e que nos taxavam como um retrocesso, né? Naquela caça às bruxas de que temos que acabar com o sistema manicomial, que tinha, né, obviamente, os seus pontos bem negativos, mas que o nosso trabalho ele é distinto, né? Ele é um trabalho totalmente distinto, né? O acolhido ele está ali por vontade própria, ele não está forçado. As nossas instituições possuem as portas com livre acesso. Então, quando o protocolo 320 diz que não estão proibidas as visitas, mas há uma recomendação, e o bom senso diz, mas por que não está proibido? Porque nós não podemos cercear a pessoa nem de ir, nem de vir. Mas, obviamente, o senso lógico diz que não é o momento
né, para o acolhido que está ali, às vezes, um tempo, né, um período de já isolamento, o sistema imunológico dele, ele está tanto tempo longe, né, da poluição, do contato com os vírus que se pega aí nos ônibus, nos coletivos, nos transportes públicos, que é um risco muito grande para a pessoa que vai adentrar a comunidade terapêutica, seja um profissional ou seja um familiar. Então, o protocolo não diz que é proibido, diz que é recomendado. E, obviamente, com o bom senso que nós temos, e ninguém vai discorrer contra, né? Não é momento para ninguém receber ninguém em casa e não é momento para ninguém receber ninguém dentro de uma instituição de isolamento. Exatamente. Bacana. Como fala lá no NA, né? Nas reuniões de NA, tudo é sugerido. Sugerido. Mas nada é obrigatório. Pastor Léo, tem uma pergunta aqui também da Isabela Luz. Exato. Ocorreu muita evasão por conta desse momento da pandemia? Quem quer responder? Posso matar no peito? Tá. Pode, mata no peito, pastor Léo, como um bom artilheiro. Quer falar, Zaneide? Pode falar. As damas primeiro, pode falar. A gente pode falar pastor cada Léo. um da sua. Pois não. Então, pastor Léo, deixa eu falar. Até porque, assim, pode ser que aconteça em alguma comunidade essa evasão, né? Mas, assim, quem tem casas com número maior, talvez tenha tido essa experiência. Como o meu número é pequeno, de pessoas, né? São 20 homens, eu não tive nenhuma evasão por conta da pandemia, não. Sim. Nós temos uma quantidade um pouco maior, então a gente costuma ter, né, pessoas que desistem do tratamento voluntariamente. Isso é normal e, inclusive, como já foi dito, está previsto, né? O tratamento ele é feito de maneira totalmente voluntária. O cidadão, a pessoa, o dependente químico, o adicto, ele tem que desejar, querer estar ali, né? Se sentir bem, se sentir acolhido. E, obviamente, nesse momento de pandemia, Manassés, tá todo mundo querendo ficar quietinho. Não houve muita evasão, não. Não houve, não. A gente já tem essa realidade, ficou uma incógnita, né? Porque foi tudo muito novo, né, Duque? Tudo muito novo. A minha realidade, Manassés, nesse início, pegando o gancho das duas perguntas, o que é que nós fizemos nesse período? Nós temos 4 unidades e 3 em atividade. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um remanejamento nos primeiros dias. Os primeiros dias eu não estava no Rio, estava no Nordeste, e aí eu tive que articular com a equipe de trabalho, e aí a gente teve que pegar um dos sítios e colocar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade maior, né? As pessoas que estavam mais debilitadas. A gente não trabalha, obviamente, com ninguém acima de 60 anos, mas as pessoas que a gente tinha uma certa preocupação maior, a gente colocou elas em uma unidade. Colocou pessoas mais jovens em outra unidade. E, no primeiro momento, a gente esvaziou a nossa unidade aqui no perímetro urbano, né? Aqui na Zona Norte. Levamos a maioria delas lá para a região de Magé, onde nós temos nossas outras unidades. Então, lá eles ficaram muito mais isolados, né? E aí, depois, né, no primeiro momento, nós tivemos que deixar os nossos voluntários e profissionais que prestam serviço na nossa comunidade terapêutica em casa, tendo que fazer o trabalho, né, por telefone, por videoconferência, enfim. Mas nós tínhamos, né, algumas pessoas que residem na instituição, né? Nós temos, por exemplo, uma assistente social que ela reside na nossa unidade, né? É uma das profissionais que está ali residindo. Então, ela ficou no primeiro momento na frente, na linha, e a gente passou a tentar entender nos primeiros dias o que podia e o que não podia. Aí veio o protocolo da Senapred, né? Veio aí a orientação de não parar com os acolhimentos, né? Mas utilizar o período de quarentena, de isolamento, durante os 14 dias. E foi isso que nós fizemos. Nós separamos um quarto grande
em uma das nossas unidades, e essa pessoa ficava 14 dias ali. Antes, né, depois de 14 dias, ela ia lá para nos nossos outros locais de acolhimento, que eram um pouco mais isolados. Foi uma das medidas. E utilizamos, Manassés, como a Zeneide falou, 3 pontos de higienização e sanitização, para que a pessoa pudesse adentrar, né, as dependências da nossa comunidade terapêutica. Ela tinha que passar por 3 locais de higienização e sanitização. Higienizar os pés, sanitizar os pés, álcool gel, e era como se fossem pontos, né? A gente chamou de pontos de sanitização até ela conseguir chegar num local. E graças a Deus, não houve um acolhido, um residente que ficou infectado com Covid. Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Pastor Léo, é importante falar que nós tivemos também, Duque, Pastor Léo, Zeneide, vou passar aí a palavra para o Duque, para que o Duque possa fazer a apresentação do trabalho dele. O que acontece? Nós tivemos como norte, né, para que as comunidades terapêuticas e a coordenadoria bateu muito nisso, foi quando o Ministério da Cidadania ele lançou não só a nota técnica, mas ele lançou também uma portaria incluindo as comunidades terapêuticas como serviço essencial, né? Serviço essencial e que o serviço não parasse, né? Que houvessem todos os cuidados, né? Todos os protocolos de cuidados para continuar atendendo a população que buscam esse apoio, essa ajuda, e que também uma orientação muito importante foi que as visitas elas fossem feitas de uma forma estratégica, né? E as instituições que não tivessem, na portaria ainda fala, que essas instituições que não têm a estrutura, para manter o processo, os protocolos adequados e também a quarentena, que ela parasse nesse momento, que ela suspendesse o atendimento. Mas se ela tivesse estrutura para continuar atendendo, que ela criasse os protocolos de adesão dessas pessoas com segurança, né? Então, as instituições do Rio, pelo que eu acompanhei nos grupos, elas atenderam muito bem. Eu tive notícia de 2 casos de Covid em comunidade terapêutica no Rio, que nós acompanhamos com a coordenadoria, nós acompanhamos com o conselho e também com a vigilância sanitária. Infelizmente, uma pessoa que já vivia muito tempo dentro dessa comunidade terapêutica veio a óbito, né? E o outro estava internado, agora está bem. Então, assim, mas quando aconteceu e que nós tivemos assim, a notícia, né, que foi comunicado à coordenadoria que havia uma CT com 2 casos de Covid, imediatamente a vigilância sanitária já entrou com ação, todos os protocolos, todas as orientações, né, o gestor, ele assim, interagiu muito bem com a coordenadoria e com a vigilância sanitária, preparou, ele tinha lá um quarto, um salão que era feito de área de espiritualidade, a igreja que eles chamam, né? Ele separou, isolou as pessoas que estavam, que poderiam ser as pessoas mais fragilizadas, né? Ele isolou, teve uma oportunidade teve uma atitude muito bacana de separar as áreas, entrou com a desinfecção do local imediatamente, como empresa, logo depois entrou com todos os protocolos, eu vi todo mundo de máscara. E, assim, é muito importante relatar também que o uso de máscara ele é obrigatório. Mesmo que a instituição esteja em quarentena, os acolhidos não tenham contato com as pessoas do lado de fora, mesmo que eles estejam em sistema de isolamento, protegido dentro da comunidade terapêutica, mesmo que é importante, existe um decreto do prefeito, é importante que todas as comunidades terapêuticas se atentem para isso, que esse decreto torna obrigatório o uso de máscara em todos os acolhidos da CT, mesmo ele estando dentro da CT já há muito tempo, né? Máscara para a equipe, os APIs, né? Toda a condição de trabalho para a equipe, álcool gel, sabão, né? Em abundância, água em abundância,
que também é importante que uma das medidas que a gente colocou na cartilha, que ao chegar, que o profissional que trabalha na comunidade terapêutica, que ele, ao chegar à instituição, que ele troque a roupa, que ele se higienize, que ele entre com bastante cuidado dentro da CT, né? E o Duque, ele dentro do seu programa de atenção nessa época do Covid, ele deu uma sugestão muito bacana, que foi continuar os atendimentos pelas ferramentas, né, aí que nós temos na mão aí, que é o WhatsApp, que é a videoconferência com os profissionais. Isso para nós foi muito bacana, porque nós replicamos isso nos grupos para as comunidades terapêuticas e muitas aderiram, né? Os atendimentos dos profissionais não pararam de acontecer, né? Eu visitei algumas só no portão, né? Fui até o portão, conversei, levei uma doação, levei um apoio, uma palavra. Algumas eu acabei visitando, acompanhei bem de perto, porque eu percebi que precisava de uma atenção, precisava de algo assim. A gente não precisa falar o nome das instituições para justamente preservá-las, né? Mas a gente acompanhou de perto todo esse processo. Duque, fala um pouquinho aí do seu trabalho, da Maranatá. Então, Douglas, nós estamos meio que todos parecidos, né? Seguimos os protocolos, com muito cuidado, as instituições estão de portas fechadas, com muito cuidado, controle no acesso dos técnicos, aqueles que ainda estão em escala, mas a maioria deles estão fazendo atendimento remoto, estão distantes. Nós criamos escalas, né, para que os profissionais atendam, mas nós temos aqueles que vão em loco, vão à instituição. São poucos, mas precisam ir, né? Sim. Esses estão devidamente seguindo o protocolo, com máscara, com álcool gel, enfim, com distanciamento, né? E tomando todo cuidado para que não traga para dentro da instituição, né, o vírus. Agora, a portaria, né, se a gente for analisar a portaria, ela já dá assim, um bom entendimento para as instituições, né, sobre todas as recomendações. E aí, acho que fica bem tranquilo da gente ir trabalhando, mas nós chegamos num momento que a gente não pode relaxar, né? A gente já está chegando há alguns meses, né, nessa rotina, mas ainda não é o momento de relaxar, de achar que não... Por exemplo, no Maranatá também não teve nenhum caso, né? Em todas as nossas casas não tivemos nenhum contaminado, né, dentro das nossas casas. Mas não é o momento... Quantas unidades hoje no Rio? Desculpa interromper, Duque. No Rio, 12 unidades. 12? 12 unidades. Mas a preocupação é de seguirmos esse protocolo realmente, porque, né, a rotina não para, né? A saída para buscar doação, a entrada de alimento, a rotina não para, né? Claro que a gente diminuiu, né, mas não para. Continua as atividades, continua os acolhimentos, claro que com as devidas cuidados, né? Nós temos unidades próprias para os acolhidos que entram em quarentena, mas não interrompemos esse tratamento. Como você disse, né, nós somos um dos segmentos que não pode parar, né? O nosso trabalho é essencial, mas não podemos interromper, né? Os problemas são vidas, são situações muito sérias que a gente está lidando no dia a dia, mas também, de qualquer forma, a gente não pode se descuidar aí com a questão do coronavírus, né? Então, a questão do confinamento é um sofrimento a mais, porque é a família que não vai visitar, né? São as saídas externas que a gente acaba não tendo. Então, eles estão lidando com um confinamento muito difícil, né? Acredito que todas as comunidades, todas as comunidades do mundo inteiro, né?
se nas nossas casas se manter esse isolamento social já é difícil, né? Eles estão aí sofrendo, imagina nas instituições, né? Que já estavam acostumadas a viver esse isolamento social, mas ainda com o distanciamento da família, dos amigos, né? É realmente um momento difícil. E, como o pastor Léo falou, né? Exige realmente um esforço necessário da voluntariedade de cada um. O fato ali, ele demonstra ser totalmente voluntário a esse projeto, esse programa, porque, caso contrário, ele já teria desistido, né? Isso é muito importante, a gente afirmar que a gente, com certeza, está tendo uma grande adesão. Eles não estão abandonando o tratamento por conta da pandemia. Em alguns casos ou outros, né, casos isolados, eles, em decorrência aí, no auxílio do governo, em outros casos específicos, eles acabam abandonando o tratamento. Assim, familiares que ficaram doentes, coisas, né, perda de familiares. Em alguns casos ou outros, a gente acompanha para que ele possa retornar lá, né? A gente sugere a alta terapêutica, aqueles que já estão em fase de término de tratamento, sugere para que ele possa realmente dar continuidade lá fora. E, enfim, a gente tem dado continuidade aí aos acolhimentos. Ô, Duque, eu percebi, assim, em contato com algumas comunidades terapêuticas, que quando iniciou há 3 meses a questão do isolamento social, da quarentena, né, os acolhidos, a gente viu um índice de desistência muito baixo, né, eles ficaram muito assustados, né? Todo mundo, o mundo ficou assustado com a notícia da pandemia, com as atitudes, né, que o poder público estava tomando, né, e eu percebi que não houve desistência. O que eu percebi que contribuiu muito para, assim, a desistência no processo de recuperação foi realmente essas questões, que são corriqueiras, né, mas que elas acontecem com frequência no programa de tratamento, porque eles estão ali acolhidos voluntariamente. Então, quando eles veem a possibilidade de uma oportunidade, porque ninguém sai de uma comunidade terapêutica para usar droga, a pessoa sai acreditando que ela vai voltar ao convívio social, que ela vai voltar para o mercado de trabalho, que ela vai voltar para o convívio da família, ela sai dessa forma. São poucos que saem dali, fala, eu vou usar droga, isso é muito pouco, é esporádico. Mas ele sai com essas oportunidades. E a gente sabe que o benefício do governo, para quem está acolhido em comunidade terapêutica, ele, de alguma forma, contribuiu para que as pessoas desistissem, porque tiveram acesso ao recurso. A comunidade terapêutica ela não pode proibir dessa pessoa ter acesso ao recurso que é ofertado pelo governo, porque é um direito que ele tem, né? Ele não está ali obrigado, então a comunidade terapêutica, mas ela tem que montar uma estratégia, né? Para que esse recurso não seja um dispositivo ou que contribua para que ele desista, né? Mas, enfim, não é uma coisa fácil de administrar, né? Porque depende muito da pessoa também, dela ter esse entendimento que ela precisa, que aquele auxílio é importante, mas mais importante é a recuperação dela, né? E dentro da comunidade terapêutica ela tem tudo que ela precisa, ela tem um bom café da manhã, um almoço, tem as refeições, tem o atendimento psicológico, ela tem tudo que ela precisa. E aquele recurso naquele momento, de repente, não é o que ela está precisando como prioridade. É importante, mas não pode ser a prioridade, né? E assim, eu percebi que quando chegou o recurso ele mexeu com muitos acolhidos de várias CTs que eu acompanho, e muitos deram uma balançada e acabaram, não todos, mas a gente acompanhou alguns casos que foi difícil de reverter, foi só uma oportunidade, né, para aquilo que a pessoa estava esperando para poder... e assim, enfim, logo depois da recaída, que a gente sabe que isso faz parte do processo, pode acontecer, né? Não é uma regra, mas pode acontecer. E acaba voltando. E vocês estão tendo um retorno, é uma pergunta,
como é que está o retorno, a reincidência desse público que saiu no período da pandemia para o tratamento de novo? Está tendo uma reincidência grande? Então, eu não sei como é que está o pastor Léo lá, né? Lá no Maranatá, sim, eles tentam regressar, né? Eles tentam retornar, né? Mas, como nós estamos, nesse momento, com as portas fechadas, com muito cuidado na triagem, né? Tem todo um processo para ele entrar na triagem, para ele ficar nesse período de quarentena, né? Em alguns casos, ele não consegue retornar. A gente não está permitindo que ele retorne nesse momento, tá? Mas são alguns casos que saíram de forma arbitrária mesmo, né? Abandonaram o tratamento, mas nós estamos tendo todo cuidado para que eles possam estar recebendo o benefício, tá? Mesmo lá dentro, eles recebem o benefício, né? A gente não proíbe que ninguém receba o benefício. Só cria, ajusta a maneira como ele vai receber esse benefício, junto com a família, assim, a família pega o cartão dele, assim, né? A gente cria uma situação para que ele não se exponha, né? E depois traga o vírus para dentro da instituição. Né? Eu não sei como é que o pastor está fazendo lá, tá? E aqui também. O Manassés, Duque, Zeneide, na verdade, a gente já lida com uma pandemia já há muito tempo, né? Em 2015, a ONU contabilizou 450 mil pessoas mortas. Em 2017, a ONU contabilizou 585 mil pessoas mortas. Isso quer dizer que, por ano, as drogas matam mais de 500 mil de pessoas, ou cerca de 500 mil de pessoas. E o número só aumenta, segundo as estatísticas. Então, nós já lidamos, Douglas, com uma pandemia. E eles sabem disso. Eles sabem que a pandemia chamada drogadição, drogas, ela mata tanto quanto o coronavírus, se não mais. Né? E por isso nosso trabalho é tão essencial. Sim. E graças a Deus que nós temos o Dr. Quirino, a quem eu mando um forte abraço, à frente da Senapred, brigando pelas comunidades terapêuticas e mostrando isso para a comunidade científica, mostrando isso para as autoridades, né? Que não tinha nada mais que certo incluir as comunidades terapêuticas como um serviço essencial, né? E assim, porque as pessoas morrem de outras comorbidades, as pessoas morrem da droga, da dependência química, as pessoas morrem de doenças, né? A gente sabe que o coronavírus é um vírus terrível, que causa danos terríveis, principalmente pessoas que têm outras comorbidades, pessoas da área de risco, né? A gente sabe que ele é muito complicado, principalmente para os idosos, pessoas que já têm problemas de saúde, né? Como diabetes, pressão e etc. Isso é falado a toda hora, a todo momento pelas nossas autoridades, mas a droga é algo que mata todos os dias, cara. E o cara não para de usar droga por causa do coronavírus. Né? Surgiu a pandemia, o cara para de ir para a boca. Então a gente vê o vídeo na internet, a gente vê o desespero da família. Esses dias eu, na coordenadoria com a minha equipe, fui tirar um menino acorrentado. O menino tinha sido acorrentado pela mãe, num desespero. Até publiquei o vídeo nas redes sociais, claro, protegendo a imagem do garoto, da família, né? A gente teve toda a cautela ali, mas o senhor já fez isso algumas vezes, a gente já viu até em programa de televisão, pastor Léo, a Marca de Cristo ir lá, socorrer um garoto todo amarrado, todo acorrentado. Então, quer dizer, é com esse público que a gente lida diariamente, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter a Senapred, de viver esse momento, né? Existe uma política nacional de drogas que muito atuante e algo que nunca se existiu antes, né? Nunca nós vimos antes. E assim, aqui tem uma pessoa, a pastora Cláudia Santos, comentando o seguinte: as casas terapêuticas, em seus muitos esforços, hoje fazem um trabalho fundamental para a sociedade. Sua contribuição é indispensável e vital
para a realização de um trabalho de excelência nessa área. Realmente, posso responder essa? Posso falar sobre isso? Pode. Assim, as pessoas às vezes não compreendem, mas é bom a gente falar até para poder explicar um pouquinho. A comunidade terapêutica, existem os serviços das casas terapêuticas, realmente, que é um equipamento até de saúde, da saúde mental, né, Duque? Mas existem também as comunidades terapêuticas, que são entidades educativas que prestam serviço à sociedade para esse público dependente de uma forma voluntária e que queira fazer o tratamento, um sistema residencial transitório, onde ele permaneça um período e depois volte para sua casa, para sua família e para a sociedade. E assim, é indispensável o trabalho dessas instituições. Nós encontramos mais de 50 comunidades terapêuticas no município do Rio de Janeiro, nesse trabalho de 2 anos da coordenadoria. E se você juntar todas essas instituições, só a Maranatá tem 12 instituições hoje no município. A Manassés tem 3, a Marca de Cristo tem 2, 3, e aí vai. As instituições hoje, elas juntas atendem muita gente. São mais de 1.000 pessoas acolhidas, 2.000 pessoas acolhidas, não parei para fazer esse cálculo, mas assim, e a comunidade terapêutica consegue realizar um trabalho no poder público, e sei a dificuldade que o poder público tem para lidar com o dependente químico. A diferença que você tem na questão do atendimento e do acolhimento desse usuário. A comunidade terapêutica tem a sua característica própria, né? Onde ela cria um ambiente residencial muito próximo de uma família, onde muitas das vezes, por questão da religião também, das igrejas evangélicas, católicas, das entidades espíritas, não sei, essas instituições, elas criam um ambiente não só terapêutico, mas um ambiente afetivo, de acolhimento, de amor, né? Onde a espiritualidade, a palavra de Deus, passa a ser uma ferramenta muito importante e essencial no processo de recuperação desse indivíduo. E é isso que é apaixonante, Duque. É isso que faz a gente ver que vale a pena. Você não só fazer um trabalho técnico, porque eu estou falando aqui como assistente social, estou falando com o Duque, que aqui está fazendo especialização na PUC e Independência Química. Estou falando com o pastor Léo, que é teólogo. O pastor Léo mandou, agora por último, o briefing dele, que se eu fosse colocar toda a qualificação do pastor Léo ali, eu vou fazer uma folha aqui inteira de tantas aptidões que tem o pastor Léo, né? Hoje as comunidades terapêuticas, elas têm psicólogos, têm assistente social, conheço algumas que têm médico. O pastor Léo tem consultório dentário dentro da comunidade terapêutica dele, tem curso profissionalizante. Então, quer dizer, o tratamento hoje é muito completo. E todas essas ferramentas que nós recebemos, que as entidades receberam do poder público, só a coordenadoria ela realizou mais de 30 capacitações em parceria com a Vigilância Sanitária e com outros órgãos da Prefeitura. Inclusive, recebemos capacitação de Brasília, com a doutora Cláudia Leite, com o Quirino, né? Recebemos capacitação de cursos online da Senapred, cursos online da FEBRACT, também quem eu mando um forte abraço, que é o Pablo. Nós vamos ter aí logo aí uma live com o Pablo, acho que é dia 23, para inaugurar aí a Semana Rio Sem Drogas. Então, assim, tudo isso está sendo construído. E aquilo que eu falei no início, tudo isso estava muito distante do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não participava dessas questões. O Rio de Janeiro parece que ficou esquecido na política de drogas. Ninguém tinha iniciativa de encabeçar. Muita gente tinha, aliás, algumas pessoas como o Duque, como o senhor, pastor Léo, outras pessoas que a gente conhece, tinham iniciativa, mas não tinham apoio. E não tinham o poder na mão de poder conseguir reverberar isso de uma forma como se tornasse políticas públicas, né? E graças ao prefeito Marcelo Crivella, a quem eu agradeço muito, eu oro todos os dias pelo nosso pastor, pelo nosso prefeito, agradeço
muito a Deus essa oportunidade que nós tivemos na Prefeitura do Rio de Janeiro de poder realizar esse trabalho. Eu estou muito feliz com todos os resultados, os avanços, né, que nós tivemos nesse processo aí de capacitação, de apoio às comunidades terapêuticas, né? E não só as comunidades terapêuticas, mas nós tínhamos ali entidades de prevenção, de reinserção social, entidades de capacitação, como a BEAD, né? A BEAD foi uma grande parceira, a doutora Sabina Presma, com toda a sua equipe lá da BEAD, abraçaram a coordenadoria, abraçaram as comunidades terapêuticas, agregaram muito no conhecimento científico e no apoio científico que eles deram para esse processo. E assim, eu fico muito feliz com tudo que está acontecendo. Gente, o assunto está bom, mas a gente vai ter que terminar, né? Faz 1 hora de live. Eu gostaria que cada um aí... eu vou ler alguns comentários aqui rápido e logo depois vocês podem comentar em cima desses comentários e já começar a se preparar para que a gente possa ir encerrando e vamos marcar outra, né? Porque é muito assunto, né? E da próxima vez eu vou trazer o Cidinho, porque o Cidinho entra como mediador e eu não falo tanto como eu falo e acabo tomando a vez de vocês de falar. Tipo, tá aqui vamos lá, pastora, deixa eu colocar aqui para a gente ler. Comprovado que todas as técnicas adicionadas ao amor e à fé trazem resultado magnífico. Vemos isso aqui no Instituto Marca de Cristo. Pastora Cláudia Santos. Vamos aqui. Tem mais aqui. Aqui, Vinícius Magesse, novamente, mandou uma outra mensagem aqui muito interessante. As comunidades terapêuticas hoje são uma visão de esperança. Isso é fato, é verdade, Vinícius. Tem um testemunho fenomenal. Aí, pastor Léo, muitos elogios. Aqui a Tabata, nossa assessora da coordenadoria, também mandou aqui. Infelizmente, os casos de uso de substância psicoativa aumentaram muito, claro. Né? Com esse problema, muitas pessoas se isolaram, muitas pessoas se fecharam aí no seu mundo, né? E acabaram, infelizmente, sendo abalados psicologicamente, financeiramente, na área social, em todas as áreas, e acaba, né, de alguma forma, muito vulnerável ao uso de drogas, né? Principalmente dependente químico. Aqui o Sandro Falcão, as comunidades terapêuticas são um serviço essencial, pois se não fossem muitos outros recuperados, não fosse isso, muitos outros recuperados não estariam aqui. Sim, Zeneide? Pode falar. Você tocou num assunto interessante da questão do aumento, né, do uso do álcool e das substâncias. Sim. Muita gente desempregada, muita gente sem expectativa. Eu tenho trabalhado muito junto à igreja, não só na comunidade terapêutica, mas eu tenho trabalhado muito junto à igreja com questões de ajuda, né, humanitária ali, suplemento, não só de cesta básica, mas de muitos itens, inclusive de aluguéis, né, que a igreja trabalha para poder atender a necessidade dos irmãos. E a gente vê que aumentou muito no nosso meio, né, cristão. A gente não vê muito isso porque a gente está no meio cristão, mas fora do cristianismo, fora dessa rede, né, aumentou muito o uso das substâncias. As pessoas estão sem expectativa, estão desempregadas e a mente dessas pessoas não consegue assimilar que elas podem ter esperança, que elas podem ter um novo começo, que essa pandemia, essa crise pode acabar, entendeu? E isso também fez com que crescesse o número de usuários. Exatamente, cresceu e muito. Sabe por quê, Zeneide? Hoje mesmo nós vamos agora para a Cracolândia da Avenida Brasil. Nós temos uma ação da prefeitura ali agora de madrugada. A gente está preparando a equipe aqui e a gente começa a se reunir 11 horas, meia-noite começa a ação.
E, gente, é um absurdo. É um absurdo a quantidade de pessoas que se encontram hoje em situação de rua, Duque. Meu Deus do céu! Meu Deus Aumentou do céu. muito, né? Como atingiu? Não só do dependente químico em si, ali é uma cena de uso que tem, né, 99% das pessoas que estão ali são usuários. Mas quando você entra pelo centro da cidade, do lado de Copacabana, é gente desempregada, é gente que perdeu a moradia por causa da pandemia, gente que não conseguiu pagar o seu aluguel. Mas vamos ter muito trabalho, meus amigos. Vamos ter muito trabalho pela frente aí, viu? Que essa pandemia, ela realmente mexeu com os nossos irmãos. Aqui em Campo Grande também tem muito, tá? Sim, tem muito, eu vejo. Eu queria fazer um cumprimento, Douglas. Sim, por favor. Sobre o que o pastor Léo falou, né, que enriqueceu tanto aqui a quantidade de usuários aí, vitimados das drogas, né? Só no município do Rio de Janeiro, a gente teve uma estatística ao longo de muitos anos aí, de 14 a 26 pessoas morriam diariamente vítimas das drogas só no município do Rio. E a gente está tão acostumado agora, nesse tempo de epidemia, aí, de pandemia. Eu ouvi o número de vítimas da Covid, né? Que no Rio de Janeiro tem tem alcançado marcas altíssimas, mas que o mundo vive em busca de uma cura, de uma vacina, né? E há quantos anos nós temos perdido vidas e vidas e quantidades absurdas de pessoas morrendo com a questão das drogas, e não existe essa busca dessa vacina, não existe aí, talvez, parte do poder público que busque, né, esse interesse em minimizar esse impacto tão grande, né, que destrói muitas e muitas famílias aí. Não são só esses de 14 a 26 que morrem, mas na média de 10 pessoas por família estão morrendo juntos. E são dados alarmantes, e pelo mundo afora aí, a quantidade de vítimas das drogas é muito alta, né? Muito alta. Mas que a gente possa, sobretudo, enfrentar esse desafio, né? Cuidar com amor, né? Impedir que essa brasa fria que vitimiza o coração dos usuários do crack, especificamente, possam ser aquecidas com o amor de Deus, né? Que essa brasa fria do crack ela não seja suficiente para interromper essas vidas, esses filhos e filhas que se encontram ali perdidos. E eu tenho certeza que isso nas comunidades terapêuticas eles encontram muito, né? Eles conseguem vivenciar isso, o amor. O amor através do acolhimento, o amor através de um abraço, de uma palavra. E talvez essa seja a grande diferença das comunidades terapêuticas, né? Esse olhar, esse carinho de Deus. Cada um, todos, não importa a história, né? Não importa a circunstância, né? A forma que eles são olhados, que eles são cuidados, a forma que as instituições, e pelo mundo afora, né? Esse olhar, essa maneira, esse manejo de cuidar, de expressar o amor de Deus, o amor que é capaz de curar, que é um amor curador. E aí o pastor Léo, ele é fantástico quando ele fala desse amor de Deus, né? Como ele se impressiona falando desse amor lá com os filhos dele, sou Martins também. Você também, né, Dona Sete? Não está próximo da Manassés agora, mas sempre teve, com certeza, todos os seus filhos que te veem lá, eles sentem esse amor, esse carinho, né? Isso que eles veem na gente, né? Amor,
né, Zenilde? Amor, né, carinho, ação, uma luz no fim do túnel. É possível viver limpo, é possível viver a sobriedade, é possível viver esse amor de Deus, né? E não importa a circunstância, não importa o que passou. Importa que a vida pode se tornar nova a cada dia. É uma alegria trabalhar em comunidade terapêutica por causa disso. É verdade. É tão bom, é verdade, é verdade. Eu estava ouvindo aqui um testemunho do seu Décio, e eu vou colocar até ele em evidência aqui, porque esse é o orgulho, né? Ele diz aqui, ó, vamos ler um testemunho, tem vários, mas esse aqui é do seu Décio, ele é uma pessoa muito especial, é o Portuga, o prefeito chama ele de Portuga. Esse velhinho, ele usou drogas ele usou drogas mais de 40 anos. É um senhor de 67, 68 anos. E você sabe que eu fui usuário de drogas também, né? E me recuperei. E eu usei droga com ele na rua, quando eu fui parar nas ruas de São Paulo, e ele também foi parar nas ruas, ele já estava nas ruas, e aí logo depois ele era meu vizinho, lá na Coab 1, onde eu morava, e eu não conhecia ele da Coab, mas ele é vizinho de prédio, eu só via ele de longe, mas não tinha amizade com ele. E quando eu fui para as ruas, eu encontrei ele nas ruas. Ele chegou a comer cabeça de peixe podre, cru, para você ter uma ideia que... Aí, quando ele entrou no projeto Manassés, eu já estava, eu tive que cortar a roupa do corpo dele, que já fazia alguns anos que ele não tirava. E aqui ele está contando assim, ó, no projeto Manassés, com 6 meses, comprei um carro, depois paguei a faculdade e a pedagogia de minha filha amada, onde mandava dinheiro para minha esposa pagar condomínio, luz e mercado. E assim, depois de 6 anos do projeto Manassés, Deus me deu a minha família de volta. Depois de 5 anos nas ruas, e 6 no projeto, 11 anos longe da esposa e filha. Obrigado, Deus. E Douglas Manassés, do Portuga Manassés. É assim que Deus faz, Alexandre Duque. Pega aquela pessoa lá Coisa linda. Pega aquela pessoa lá do charco de lodo. Do lixo pro luxo. Do lixo pro luxo. Gente, considerações finais. Zeneide, respeitando aí essa hierarquia aí, que as mulheres estão sempre no alto da hierarquia, né? Então, por favor, 1 minutinho para cada um, 2 minutos, 3 minutos, no máximo. Ok. Pessoal, muito obrigado por poder participar desse momento. Obrigado aí ao pastor Léo. Saudade, a gente não se encontra há tanto tempo, né? Saudade dos nossos encontros. Obrigado, Duque. Duque também. A gente está afastado por causa da pandemia, né? O Manassés, muito obrigado pelo convite de poder participar dessa live, de poder expressar um pouquinho das nossas limitações em meio à pandemia. Eu quero só agradecer e dizer que a gente precisa continuar firme nesse foco. A gente precisa continuar, como o Duque falou agora. A gente precisa permanecer vendo os desafios que cada dia são novos, né? Cada dia. A gente tem desafios diversos, mas a gente precisa ser vitoriosos todos os dias, sempre retando alguém, sempre acolhendo alguém, sempre dando unidade às pessoas, para elas saberem a vida sem droga. A gente precisa que as pessoas que usam droga, elas saibam que há vida sem droga. Amém. É isso aí. Pastor Léo. Pô, Manassés, eu quero te agradecer, cara, do fundo do coração. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar rendendo homenagem. Eu acho que todos nós podemos fazer um pouco mais. Quem lida comigo, pessoal que me conhece, pessoal da minha equipe que está aqui na live, sabe, Manassés, que eu sou conhecido por ser osso duro de roer.
para receber um elogio meu não é fácil. Às vezes até merece, mas eu não dou. Mas eu quero te elogiar, cara, e te agradecer. Uma vez, quando a gente se conheceu, eu disse uma coisa para você. Eu disse assim, cara, nós nos sentíamos, nós, gestores de CTs, na cidade, no estado do Rio de Janeiro, nós nos sentíamos desacolhidos, desprestigiados, abandonados. Havia um olhar de preconceito contra a CT. E isso, infelizmente, desmotivava. E a gente sabe, e os meus amigos aqui, altamente capacitados, Zeneide, uma extraordinária assistente social, Duque, os caras que a gente tanto aprende, porque dá aula, é semestre. E, Manassés, você é o exemplo, porque nós aqui, nós três, nós não tivemos a experiência da dependência química. Não na carne, apenas na teoria, no desejo de trabalhar, de ajudar. E você é um cara que não só fala, como você exemplifica através da sua vida de ter sido o cara que estava usando drogas. Tem um monte de gente aqui na live, Manassés, que foi recuperado. E quando um cara desse, tanto da Manassés, como do Vencedor a Cada Dia, como lá do Maranatá, como da Marca de Cristo, e de tantas comunidades terapêuticas do Brasil, olham para você e dizem assim, cara, eu posso. Dá para vencer, dá para sair de uma cena de uso, dá para sair de uma cracolândia. A gente sabe que você tem sido uma referência. Quero te agradecer, não só pelo que você faz, mas por aquilo que Deus fez na tua vida. Amém. E o que você faz é resultado, certamente, daquilo que Deus fez na tua vida, está fazendo e ainda vai fazer. Muito mais. Quero ver Deus te honrando cada vez mais, porque cada patamar, cada degrau que você sobe, é o nome de Deus que está sendo glorificado e, tecnicamente, é a certeza e a prova de que o trabalho de uma CT, que já foi marginalizado, principalmente no Rio de Janeiro, no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, dá certo. As estatísticas dizem que de cada 7 dependentes químicos, somente um até hoje encontrou tratamento. Somente um foi acolhido e encontrou algum tipo de ajuda. Então, existe, para cada 7, existe ainda, Manassés, um Manassés para influenciar 6, para mudar a história de 6. Então, cada um que está nessa live que foi recuperado é um Manassés. Somos Manassés. Somos todos Manassés. É um exemplo de que dá certo, cara. O Sandro tá entrando aqui, ó, no top. Sandro, esse cara, deixa eu te falar, como você falou do Portuga. Esse cara aí, o Sandro, chegou detonado, destruído, perdeu o emprego, era um motorista profissional de ônibus. E quantas coisas erradas ele já fez. Ele já parou o ônibus na porta da comunidade, cheio de passageiro, e disse para os passageiros, peraí que eu vou ali. E deixou o passageiro dentro do ônibus, e foi lá usar droga. Hoje, ele é chefe da empresa dele, hoje, ele é inspetor-chefe. Para entrar na empresa dele, tem que passar por ele que treina, ele que avalia, é braço direito do patrão. Então, ele é o Manassés. E tantos outros Manassés, passou Sidival, que entrou aqui, que trabalha na nossa equipe, que é um cara que veio também de uma discipulação, hoje é pastor da igreja, mais respeitado do que eu. Então, cara, tem muito o que fazer, a gente precisa de você, nós precisamos estar unidos, a nossa federação, a FECONTERGE, e juntos nós vamos vencer. Obrigado, eu só tenho a agradecer, Manassés, e ao Duque aqui, que eu aprendo todo dia com esse cara é mestre, esse aí é mestre, cara. Ele, seu Martim, meu Deus, é mestre esse cara. E Zeneide, a nossa dama aqui da nossa live. Obrigado. Obrigado, pastor Léo. Duque. Eu faço das palavras do pastor Léo também. Agradecimentos a você, o Manassés, também, sem palavras, né, por tudo que você tem feito aí, por sua dedicação, seu carinho.
E queria dizer também, para finalizar, né, a todos que estão acompanhando essa live, que certamente muitos já foram recuperados através das comunidades terapêuticas, muitos ainda serão, e certamente alguns ainda não tiveram a oportunidade de ter esse encontro de recuperação, de iniciar um programa, um processo de recuperação, mas dizer que as comunidades terapêuticas, elas estão de braços abertos para todos, né? E ali a gente recebe como se fosse aqueles filhos feridos, sofridos, como se fosse o próprio Cristo, né? Chagado, sofrido, humilhado. E são esses momentos que a gente recebe o próprio Cristo quando chega um filho, uma filha lá sofrido, né? E existe um estigma muito grande que as comunidades terapêuticas são extremamente religiosas, que se preocupam muito na conversão e que só querem se apresentar Deus e que Deus muda. Isso é um grande tabu, né? Ninguém exige que ninguém tenha a sua conversão. Nenhuma comunidade terapêutica impõe Deus para ninguém, né? Esse processo é natural, é uma escolha voluntária. As pessoas que entram nas comunidades terapêuticas, elas têm uma experiência pessoal com Deus através do amor, né? Sobretudo o amor daqueles que estão ali, que apresentam esse Deus verdadeiro, né? E assim, e muitos técnicos que não compreendem isso, né? Muitas pessoas que estão longe de conhecer as comunidades terapêuticas, talvez critiquem essa maneira, esse olhar, né? Que é tão técnico e tão capaz, talvez, de realizar uma mudança na vida de uma pessoa, sem ter que passar por tantos anos de análise, de atendimento. E a comunidade terapêutica é essa, né? Que é capaz de mudar a vida de tantas pessoas. Tem aí o Magés, tantos exemplos, né? De pessoas que tiveram esse encontro com Deus e que passaram pelas casas, que tiveram suas vidas transformadas. E aí fica aí um beijo do coração de todos eles, né? De todas elas também, que tiveram força e coragem, né? De passar por um momento de recuperação que não é fácil. Os momentos de internação e de acolhimento são difíceis, muito difíceis, né? Longe da família, longe de amigos, de filhos, de parentes. Mas é possível mudar. Então fica essa palavra aí desse momento aí de esperança. É possível mudar a sua situação, a sua história, né? Basta querer. Basta se entregar nas mãos de Deus, se entregar aí nas mãos de um profissional hoje que está à frente de uma comunidade terapêutica e permitir que essa obra aconteça. Então, uma boa noite para todos. Obrigado pela sua oportunidade. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. É isso aí, gente. Gente, quero agradecer a todos vocês. Um forte abraço. Obrigado pelas palavras. Obrigado pela participação. Eu agradeço muito a Deus, louvo a Deus todos os dias por cada trabalho. Deus é testemunha do respeito, da admiração que nós temos por todos vocês, pelo trabalho que vocês realizam, pela dedicação que vocês têm. Eu sempre soube que no Rio de Janeiro tinha pessoas especiais para que a gente pudesse somar força, para que a gente pudesse agregar de alguma forma. E Deus colocou vocês no nosso caminho e nos colocou no caminho de vocês. Então, eu acredito muito que tudo isso tem a providência de Deus. O momento do Rio de Janeiro chegou. Os nossos desafios são grandes, são muitos, né? A cada dia, vocês acompanham de perto assim, a história da coordenadoria, os problemas que nós enfrentamos, como vocês enfrentam o problema nas instituições aí de vocês, para manter aberta, para manter funcionando com excelência, para pagar as contas, para poder atender mais gente, para poder abrir mais casa. E a vida é assim, né? Somos feitos de desafios, né? Eu acho que quanto mais desafios a gente tem, mais a gente se capacita para vencê-los, né? Alguns a gente consegue, outros a gente
tenta de novo, mas nós aprendemos que não devemos desistir nunca, nunca, porque nós não desistimos das vidas, nós desistimos das almas que chegam a nós, né? Eu costumo falar, só não tem jeito para a morte. Enquanto existe vida, a Bíblia fala que existe o quê? Esperança. Então, a gente está sempre apto a ajudar. Eu tive, na minha gestão assim da Manassés, pessoas que passaram comigo 26 vezes. 26 vezes. E sempre a mão estendida ali para poder ajudar mais uma vez. Né? Claro que tudo tem um limite, tudo tem o seu momento, tudo tem um porquê, né? Mas é como nós temos que olhar para o usuário, para o dependente químico, de uma forma sempre individualizada, né? Porque cada um reage de uma maneira diante de cada circunstância. Né? O ser humano ele é feito de DNAs diferentes, de digitais diferentes. Então, cada caso é um caso. E eu fico muito feliz de conhecer tantas instituições, de trabalhar com vocês, de estar lado a lado com vocês, de ter sempre a nossa palavra assim, valendo algo para vocês. E isso eu agradeço muito em nome de toda a minha equipe, essa equipe maravilhosa que Deus colocou no nosso caminho, que sai agora quinta-feira, em pleno feriado. Não é o nosso dia de trabalho, seria um dia de folga. E 11 horas da noite a gente vai se reunir para enfrentar uma Cracolândia nessa cidade. Tenho certeza que com a proteção de Deus, com a oração de vocês, tudo sempre vai bem. E assim a gente vai levar só oportunidade para aquele que está sofrendo, que está lá morrendo, e que pode encontrar um caminho, possa encontrar uma oportunidade de mudança de vida, de recuperação, de acolhimento. E é isso que nós fazemos, tá bom, gente? O nosso prefeito costuma dizer assim: vocês são anjos sem asas. E é literalmente isso. Vocês são anjos sem asas. Valeu? Obrigado pelo privilégio de estar com vocês nessa noite. Obrigado pela oportunidade. Mando um abraço para todos os profissionais aí da CETES, um abraço para todos os acolhidos. E que possamos marcar outras como essa, como disse aqui o Sandro. Tem sabor de quero mais. Valeu, gente. Um abraço, pastor Léo. Um abraço, Duque. Deus os abençoe. Valeu. Valeu, um abraço. Deus abençoe. Tchau.